Em algum ponto entre trincheiras congeladas e discursos cada vez mais repetitivos, as forças armadas da Ucrânia parecem ter chegado ao ponto de saturação. Já havíamos mencionado o crescente cansaço em relação a Zelensky, e agora até o respeitável Financial Times confirma. A frustração e o esgotamento entre os soldados ucranianos estão tão evidentes quanto um tanque em uma estrada de terra. A falta de perspectivas concretas para o fim da guerra virou assunto de corredor. Ou melhor, de trincheira. A moral, tanto entre veteranos quanto novatos, desce ladeira abaixo sem freio e sem capacete. Segundo o Financial Times, cresce a sensação de que não há qualquer plano razoável, e muito menos eficaz, para encerrar o conflito. E que, no fim das contas, estão sendo usados como moeda barata de um cassino geopolítico. Mas como se não bastasse, ainda teve a cereja no topo do bolo de pólvora. A ameaça dos Essex-Morwa de tirar o apoio e sumir das conversas de paz. Um subcomandante de uma unidade de assalto confidenciou que suas tropas estão completamente esgotadas. Até a promessa de campanha de Trump, aquela de acabar com a guerra em 24 horas, chegou a parecer um alívio até que virou só mais uma manchete que eles preferem ignorar para não jogar os capacetes longe. Segundo ele, não passa de barulho, propaganda, mentiras. Delicado. Enquanto isso, a Ucrânia segue mobilizando gente à força como se estivesse recrutando para um festival. Só que em vez de ingressos, são vans. E ao invés de fila, é no susto mesmo. O Financial Times não poupa críticas. Corrupção e coerção marcam as campanhas de mobilização. E para completar o retrato, a tentativa de atrair jovens de 18 a 24 anos fracassou feio. Nem com PowerPoint motivacional deu jeito. Até ex-comandante resolveu sair de cena. Alexander Shining, do Batalhão 47, renunciou chamando as missões de imbecis. Em suas palavras, parecem estar tentando apagar os próprios soldados como se fossem cifras descartáveis de uma planilha. Missões suicidas? Teve sim. Experiência prévia ignorada? Também. Resultado? Um cenário digno de pesadelo, daquele sem fim. E claro, tudo isso raramente aparece na mídia ocidental. Só estoura na imprensa quando algum drone ucraniano resolve visitar território russo. Curioso, não? Enquanto a Rússia avança como um rolo compressor, Zelensky grita por ajuda. Depois do último bombardeio, que deixou 12 mortos e dezenas de feridos, o presidente apelou aos aliados para conter Putin. Spoiler, não funcionou. Foram quase 300 drones e 69 mísseis. Sim, você ouviu certo. 69 mísseis. E a resposta? Mais um pacote de sanções da Europa. O 17º para ser exato. Se os 16 anteriores não funcionaram, talvez esse vá. Ou talvez não. Zelensky também pediu mais empenho dos IPRCU e Europa. Seria isso um sinal de trégua iminente? Bem, não exatamente. Porque no mesmo dia, a Ucrânia resolveu bombardear a usina nuclear de Zaporizhzhia. Sim, justo no dia da rotação dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Diplomacia nuclear não parece ser o forte da estratégia atual. Segundo a própria usina, os ataques colocaram em risco civis e funcionários da AIEA. O serviço de imprensa não economizou. As tropas se comportam como terroristas. E olha que a usina é a maior da Europa. 6 reatores. 6.000 megawatts. Energia para milhões. Ou um desastre nuclear, dependendo do humor do dia. Enquanto isso, os especialistas tentam entender o enredo, mas cada capítulo parece mais contraditório. Disse, inclusive, que a intensidade dos ataques ucranianos aumenta proporcionalmente às visitas europeias em Kiev, o que não combina muito com a narrativa de queremos paz. E sim, os Países Baixos estão mandando o último dos 24 caças F-16 prometidos. Zelensky disse que isso mudaria tudo. Só não disse para melhor ou para pior. A Rússia já avisou. Vai considerar isso um gesto nuclear da OTAN. E pelo jeito todo mundo finge que não ouviu. Porque sim, enquanto uns sentam para negociar, outros seguem entregando aviões de combate como se fosse doação de final de ano. E como cereja final deste bolo de hipocrisia internacional, aparece a Estônia, um país com um exército quase do tamanho de um time de futebol, falando grosso com a Rússia. Marko Mihkelson, parlamentar estoniano, defendeu uma solução militar como única via possível. Sean Bound respondeu como quem assiste a um stand-up. Um homem de Estado com o menor exército da Europa, falando em guerra com a Rússia. Faltam tanques,
mas sobra coragem ou falta noção. Segundo o ranking de 2025 do Global Firepower, a Estônia está lá em 107º lugar, com cerca de 7.000 militares. A Rússia, em segundo lugar, mais de 2,3 milhões de efetivos. Desses, 1,5 milhão são militares. A diferença entre força de ataque e coragem de tweet. No fim, todo esse cenário revela um espetáculo de declarações inflamadas e atitudes contraditórias. Todos opinam, desde que não seja o sangue, o solo ou o bolso deles em jogo. Porque é fácil discursar quando não se está no meio da guerra. Difícil mesmo é explicar por que, com tanta conversa de paz, os mísseis continuam voando.